PAD, Peripheral Artery Disease, doença arterial periférica. São distúrbios que impedem o fluxo sanguíneo arterial periférico e o estreitamento das artérias acaba dificultando a perfusão nas extremidades distais, como mãos e pés. As manifestações comuns são isquemia devido ao baixo oxigênio e a necrose, que é a morte do tecido. O grande problema aqui na PAD é o problema com O2, é a baixa perfusão de O2. As causas principalmente são causadas por arteriosclerose, mas também por trauma, embolia, trombose, vasoespasmo, inflamação ou doença autoimune. Quando os sintomas aparecem, o vaso já está cerca de 75% comprometido e obstruído. Os sinais e sintomas da PAD vão ser: em relação à dor, é uma dor sharp pain, é uma dor afiada, diferente da PVD, e é uma dor que costuma piorar à noite com o descanso. Então, o paciente sente dor da hipóxia. O paciente vai apresentar intermittent claudication, que é uma claudicação intermitente. Então, ele sente tanta dor na panturrilha que isso vai alterar a marcha do paciente, fazendo com que ele tenha essa marcha claudicante muito característica dessa doença. Em relação aos pulsos, os pulsos são fracos, weak ou ausentes. Lembrando que esse paciente, a dificuldade é que a perfusão e o sangue chegue até a perna. É diferente do PVD, que tem excesso de sangue na perna. Esse paciente vai ter uma dificuldade de perfusão dos membros inferiores. Então, o pulso desse paciente não vai ser um pulso cheio, muito pelo contrário, vai ser um pulso weak, fraco e até mesmo ausente, por conta dessa baixa perfusão. É inclusive comum que esses pacientes tenham ausência de pelos nas pernas devido a essa baixa perfusão. Em relação ao edema, não está presente porque não há sangue nas extremidades, então o edema não é característico da PAD. Em relação à temperatura, a temperatura é cool, as pernas são frias, justamente pela ausência dessa vascularização. Em relação à cor, a cor ela costuma ser pálida, seca, scaly, que é quebradiça ou escamosa, brilhante e com crescimento escasso de pelos. As feridas são bem características, as bordas são regulares, avermelhadas, arredondadas e é comum que essas lesões estejam nas pernas, nos pés ou nos tornozelos. Aqui, nesse caso, a necrose ela é presente, porque não tem sangramento, não tem perfusão, logo tem necrose. Então, no blood, no perfusion, necrosis, que significa tissue death, morte tecidual. Existe também um acróstico que a gente pode utilizar para a PAD que se chama ARTS, A-R-T-S. O A significa ausência de pulsos, o R é de round red sores, que são feridas redondas e vermelhas. O T é de toes and feet pale, são pés e dedos dos pés pálidos. E o S é sharp calf pain, que é aquela dor em agulha na panturrilha, que é muito característica dessa comorbidade também. O objetivo do tratamento da PAD vai ser melhorar a perfusão sanguínea. Então, posicionar as pernas do paciente para baixo, nesse caso, é o ideal, porque vai favorecer a gravidade. A gente precisa orientar o paciente a fazer skincare, que é fazer a utilização de cremes hidratantes para hidratar essa pele. A gente vai orientar a evitar constrições que podem ser causadas por fumo, smoking, coffee, que é a cafeína. As roupas apertadas, a gente vai pedir para que ele evite, porque isso pode piorar essa perfusão. Não podemos orientá-lo a utilizar bolsas quentes de água. O paciente não pode utilizar bolsas quentes com o intuito de tentar ajudar a vascularização ou coisa do tipo. Não é indicado essas compressas quentes, como não é indicado cruzar as pernas.
Nesse caso aqui, o tratamento farmacológico vão ser com vasodilatadores e antiplaquetários. E essa doença pode ser diagnosticada por angiografia ou ultrassonografia com Doppler. As intervenções de enfermagem vão ser baseadas em garantir ao paciente que ele possua uma alteração no estilo de vida, principalmente começando pelo cessamento do fumo. A gente vai orientar esse paciente a avaliar o seu pulso diariamente, já que é um membro que tem dificuldade da perfusão tecidual acontecer. Ele precisa checar esse pulso de forma rotineira. Fazer a realização de perda de peso e comer uma dieta com baixo teor de gordura. Orientar o paciente a se movimentar pelo menos a cada hora e não cruzar as pernas. E muito importante, orientar o paciente a caminhar até sentir dor e parar quando a dor ocorrer. Retornar quando a dor desaparecer. Isso faz com que o paciente crie e construa uma tolerância ao exercício e estimula o crescimento da circulação colateral. Então, como é um paciente que sente muita dor ao caminhar, a gente não vai desencorajá-lo a caminhar, mas sim a caminhar e parar, caso a dor aconteça. Avalie a dor e tome os analgésicos prescritos para um efetivo controle da dor. A gente vai orientar o paciente a inspecionar os pés diariamente e mantê-los limpos e secos. Evitar de andar descalço para não ter nenhum tipo de lesão. Evitar lesões mecânicas ou térmicas nas pernas. Então, muito cuidado em relação ao corte da unha, que precisa ser reto. Notificar qualquer alteração na cor, na sensação, na temperatura ou nos pulsos. As úlceras desse paciente podem estar presentes nas extremidades inferiores, em áreas afetadas pela circulação reduzida. Então, esse paciente, por ter uma circulação reduzida, são feridas que doem muito. Então, a cicatrização também vai ser lenta, a menos que o fluxo sanguíneo arterial seja melhorado por meio de alguma cirurgia. E a cirurgia que pode ser feita é a angioplastia, onde o médico irá refazer o fluxo sanguíneo para que melhore essa perfusão tecidual nas pernas. Então, para esse paciente que tem doença arterial periférica, o ideal é ficar com a perna para baixo. A gente vai associar o A de PAD com as perninhas para baixo. E a gente vai orientar ele que é necessário que ele tenha um cuidado especial com as suas feridas, uma vez que as feridas da PAD são conhecidas como úlceras isquêmicas e úlceras arteriais. Então, elas ocorrem devido a uma supressão severa de oxigênio. Então, são feridas que são muito dolorosas, especialmente durante a atividade física. Por isso, é importante gerenciar a dor desse paciente, principalmente durante a troca dos curativos. Escolher coberturas que façam com que o paciente sinta menos dor possível. Coberturas que não gerem uma abrasão e uma fixação muito severa no leito da ferida e que não promovam dor no momento dessa troca ou dessa retirada. Então, o controle da dor desse paciente com doença arterial periférica precisa ser realizado de modo extremamente estreito e cauteloso.